Foi? Então, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão também, que irão assistir. Tô fora do quadro? Como é? É aqui? Não. Pronto. Agora estou me vendo direitinho. Então, bom dia a todos que estão aqui presencial, bom dia a todos que vão assistir esse vídeo em outro momento. A gente vai começar agora a capacitação em oração, em oratória espírita, é uma capacitação e também atualização para quem já fez esse curso em outros anos. Vamos rever as informações, ver informações novas para a gente seguir aí na nossa seara de divulgar aí a nossa doutrina. Essa capacitação esse ano, ela é uma ação integrada da FEJA, que é a nossa casa, com a Federação Espírita do Estado de Alagoas. Então, as duas áreas de comunicação, que no caso sou eu mesma, mas com o apoio da diretoria, tanto da FEAL como da FEJA, a gente juntou as forças aí para que todos unissem os pensamentos para que esse curso desse certo. Uma coisa que a gente não fez esse ano, propositalmente, foi na divulgação falar que domingo é a parte prática. Foi proposital, para que as pessoas não tivessem medo de se inscrever. Mas a gente tem 2 momentos, é sábado e domingo, porque hoje é a parte teórica, e amanhã de manhã a gente faz uma parte prática, para que a gente já perca esse receio. E o doutor Ricardo e a Lígia Marluce dão pequenas dicas depois para a gente, de como a gente se comportar, um ajustezinho, mas normalmente é bem tranquilo. A gente faz uma manhã muito, muito tranquila e de amorosidade com todos que se dispõem aqui a pegar o microfone. A gente tem também essa ideia de que nossa capacitação em oratória era para todas as pessoas que fazem alguma atividade na casa espírita e que possam falar alguma coisa. Então, para quem faz uma leitura de preparação, para quem estuda e de repente vai apresentar na própria sala de aula algum trabalho, algum tema, quem faz a explanação do evangelho, quem também é monitor, e para quem quer se aventurar nessa seara aqui de estar à frente como palestrante, mas que a ideia é que a gente consiga aplicar todos os conhecimentos que tivemos agora nessa manhã, seja qual atividade for na nossa casa, para fazer uma leitura, para a gente estar à frente do microfone de alguma forma, ou na sala de aula, como facilitador também. Então, tudo que a gente aprende aqui, a gente consegue aplicar em todas essas atividades. Uma outra informação importante, antes da gente começar oficialmente, é que tanto a FEAL como a FEJ, a gente está fazendo uma campanha ecológica. A gente segue a campanha ecológica da FEB. Então, eu acabei esquecendo de colocar confesso, na divulgação, mas a gente tem aqui os copinhos descartáveis, biodegradáveis, e a ideia é que a gente produza também menos lixo. Então, quando a gente for utilizar o copinho, principalmente para água, se puder ficar com o mesmo copinho a manhã toda, a gente agradece, e temos uma lixeira separada. Então, em algum momento, a gente pode organizar aí, jogar o copinho, dar uma olhadazinha, descartar o lixo que for papel e não tiver sujo de comida, alguma coisa assim, ou de café, na lixeira reciclada. Então, dados os avisos principais, vamos começar aí nosso evento, nossa capacitação. Então, a área de comunicação social espírita da FEAL e da FEJA apresenta, então, a capacitação em oratória espírita. Como eu já falei, é destinada aos que desejam ganhar mais habilidades nas diversas atividades do Centro Espírita. E nós teremos, então, Ricardo Santos, Lígia Mello e Marluce Ferreira, com a participação do nosso coordenador nacional. Ele gravou um vídeo para a gente vai passar, o André Siqueira, que é da FEB. Então, a nossa programação vai ser essa aí, né? Agora que a gente está, né? Boas-vindas, leitura de preparação e prece inicial. Aí, em seguida, vai vir o vídeo do André Siqueira, que ele vai falar um pouquinho sobre essa abrangência da oratória espírita. Ricardo vai falar sobre a divulgação espírita, o chamado de Jesus, que a gente tem nessa atividade. A Lígia vai discorrer um pouquinho sobre o que a gente estava conversando agora, a oratória em todas as atividades da Casa Espírita, e teremos um intervalo para a gente tomar um cafezinho, lanchar, e depois Marluce volta com a parte mais, vamos dizer, técnica,
né, aspectos a se considerar, como nos portar, o expositor, o que ele vai fazer, como ele tem que fazer, e no final a gente define os temas para a apresentação de amanhã, para as apresentações de amanhã. Tá joia? Então, ô Luiz, a Zenilma, é melhor ela vir aqui para fazer a leitura, ela fica vir para cá, né? Ou com o microfone, né? Então, nossa leitura de preparação, Zenilma, por favor, minha amiga, pode nos ajudar nessa tarefa. Aí, tem a... Certo. Bom dia a todos. A nossa leitura do livro Fonte Viva, Psicografia do Chico Xavier, por Emmanuel. O título, Sirvamos ao Bem. E ela nos diz o seguinte: não te aflinjas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho, antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo de amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador, de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa, para frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de trevas no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Obrigada, Zenilma. Lígia, por favor, pode fazer a prece para a gente. Bom dia, gente. Então, vamos entrar em contato, né? Quem quiser fechar os olhos para facilitar a sintonia. Vamos entrar em contato com o Mestre Jesus e dizer assim: Mestre Jesus, nós te agradecemos por estarmos aqui reunidos, estudando, aprendendo, para nos tornarmos melhores instrumentos da tua seara. Nos ajuda, Senhor, a seguirmos firmes dentro do nosso ideal de sermos melhores trabalhadores. Que a tua paz nos envolva e fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Você quer... Marluci, quer falar? Venha. Nossa facilitadora e presidente da federação. Então, amigos, bom dia. É mais para agradecer a parceria da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles com a Federação Espírita do Estado de Alagoas, porque nós estamos fazendo esse trabalho de parceria com as casas espíritas que estão fazendo um trabalho de divulgação da doutrina, de capacitação dos trabalhadores do movimento espírita. Então, se a Casa Espírita já tem uma atividade programada, nós vamos nos associar, né, compartilhar atividades para não haver duplicidade de meios para o mesmo fim. Então, agradecemos aqui a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que tem sido parceira da federação em várias capacitações ao longo deste ano. Agradecer aqui a coordenadora de comunicação social espírita, Luciana Omena, que tem feito um trabalho assim hercúleo para organizar a área de comunicação, tanto daqui, da FEJA, quanto também da FEAL. Então, é só gratidão. Quem mais deve, trabalha mais, né?
Então, a gente vai, eu convidei, né? Eu consegui conversar com o André, que é uma pessoa de um carinho enorme por Alagoas, ele é lá de Brasília. E a gente, quando faz cursos na FEB sobre comunicação, né, que a área de oratória envolve a comunicação, a gente tem eu fiz essa camiseta de propósito. Então, a comunicação, a oratória, a gente comunica, a gente divulga, a gente integra e a gente evangeliza, inclusive através da oratória também. Eu estava assistindo uma palestra essa semana que foi um atendimento fraterno para mim. Então, a gente tem que lembrar que, a partir do momento que a gente consegue, em qualquer lugar que seja, numa prece, num estudo, falar algo, divulgar a doutrina de alguma forma, a gente está fazendo um bem, né? O atendimento, a gente é um tratamento, né? Nossa tarefa aqui de falar. Eu pedi ao André que falasse um pouquinho sobre a abrangência da oratória espírita, para a gente começar a nossa manhã e tudo que ele vai falar, depois, em cada fala dos facilitadores, vocês vão ver que tudo vai se conectar. Então, pode soltar o vídeo. Mérito do trabalho da pregação. Primeiro ele diz, ora, se a mensagem enviada por Jesus As áreas de comunicação social espírita da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles e da Federação Espírita do Estado de Alagoas têm a honra de receber o coordenador nacional da área, André Siqueira. A nossa saudação e o nosso bom dia a todos os companheiros e companheiras presentes na oficina de oratória da FEJA, em conjunto com a FEAL. É para nós uma alegria muito grande estarmos nesse momento em que paramos para refletir sobre o trabalho da oratória espírita, porquanto é uma atividade muito peculiar. O padre Antônio Vieira, ainda no século XVII, fazia algumas reflexões muito curiosas em torno do trabalho do semeador, analisando a parábola do semeador que saiu a semear e comparando-a com uma atividade da pregação que hoje nós diríamos da oratória de caráter moral. E em uma certa altura dos seus famosos sermãos, ele vai analisar de maneira muito interessante a eficácia do trabalho da oratória. O padre começa fazendo uma reflexão muito interessante sobre o mérito do trabalho da pregação. Primeiro ele diz, ora, se a mensagem enviada por Jesus é de fato uma mensagem transformadora, por que motivo, há quase 17 séculos à época dele, ela ainda não completou a eficiência de mudar e transformar efetivamente toda a humanidade? E ele analisa de uma perspectiva lógica. Ou o problema é do emissor da mensagem, ou o problema é da própria mensagem, ou o problema é dos que veiculam a mensagem. E conclui de maneira interessante. Considerando que Deus é o autor, não pode ser ele o erro que nós encontramos. Considerando a natureza da mensagem, quando nós a contemplamos, percebemos que é uma mensagem de natureza extraordinária, portanto, devemos descartá-la como causa das dificuldades. E resta-nos, então, o papel dos pregadores. O que tem sido feito dos pregadores dessa mensagem para que ela não tenha ainda alcançado o seu propósito? E conclui de uma maneira muito surpreendente quando diz que, de uma maneira geral, nós podemos identificar dois tipos de bons pregadores. Há aqueles que, quando eles falam, nós nos encantamos deles. São bons. Mas há os melhores. São aqueles que, quando eles falam, nós nos desencantamos de nós mesmos. E é esse desencantamento que causa a efetiva transformação de nós mesmos. Nesses dias de um marketing exacerbado,
em que as pessoas acreditam que o trabalho da oratória é um trabalho de autoexaltação. Um trabalho em que nós fazemos o nosso público gostar de nós. Estamos nos equivocando na forma como devemos divulgar a doutrina espírita. Isto porque o Espiritismo, enquanto uma doutrina que apela para a razão, utiliza mais do que a retórica, os argumentos para enaltecer a aliança entre a fé e a razão, para estabelecer fundamentos para uma transformação efetiva da humanidade. Porquanto o Espiritismo tem este caráter de uma doutrina transformadora, posto que, na conclusão de O Livro dos Espíritos, Kardec nos evoca a necessidade de pensarmos o Espiritismo em sua feição de um agente de transformação moral, pois que provoca o progresso, a ética renovada a partir das reflexões profundas a que dá efeito pelas implicações que gera ao descobrir a vida imortal, ao nos apresentar o mundo da espiritualidade com todas as suas miríades de circunstâncias, mas, sobretudo, por nos assentar sob um trabalho de pesquisa experimental, que as ações que nós adotamos em nossas vidas têm consequências no mundo espiritual. Desta maneira, quando nós nos comportamos como oradores, estamos de fato sendo veículos de disseminação de uma mensagem. E daí a importância de nós avaliarmos o que esta mensagem, o Evangelho, o Espiritismo, como essa mensagem tem atingido a nós mesmos. De que maneira ela nos transforma? Como ela tem alterado a nossa atitude diante das circunstâncias, porquanto se pregamos uma mensagem de transformação para os outros, mas ela ainda não alcança o dia a dia de nossa existência, os nossos argumentos estão esgotados. É por isto que no trabalho da propagação do Espiritismo, o mais importante é nós nos assenhorearmos do conteúdo desta doutrina e participarmos dentro de nós mesmos deste esforço de transformação. Estudar para que possamos adequadamente vivenciar. Antes de pregar, buscar o entendimento e a vivência. Quando nós dizemos que o Espiritismo é uma doutrina que nos traz conforto e agimos na vida como pessoas que de tudo reclamamos, que estamos sempre cabisbaixo, sempre pessimistas diante das circunstâncias, com que autoridade poderemos dizer que o Espiritismo é o consolador, se nós mesmos não estamos consolados? Quando afirmamos que ele é uma ferramenta que produz a felicidade e nos encontramos continuamente tristes, será que não há alguma coisa que ainda precisamos descobrir em relação a este assunto? Afirmamos que o Espiritismo é uma doutrina que transforma a atitude dos indivíduos, mas nós agimos por vezes de maneira irracional ou irrefletida, de maneira exacerbadamente passional, sem o equilíbrio e o raciocínio que configuram as pessoas que buscam vivenciar a sabedoria e desta forma não estamos emitindo a mensagem correta, porque talvez não a tenhamos compreendido. Paulo nos dizia que nós devemos ser as cartas vivas do Evangelho. E essas cartas precisam exacerbar a atenção
para, refletindo, aprendermos a vivenciar os valores espirituais que dignificarão as nossas atitudes no dia a dia das coisas. Ao longo deste encontro, teremos a oportunidade de tratar de assuntos diversificados sobre o trabalho da oratória. Mas é importante que nos conscientizemos de que esse não é um trabalho individual, de que não se trata de uma ação que um indivíduo realiza. Mas quando programamos uma atividade no centro espírita, a equipe deve estar preocupada com isso. Aqueles que vão dirigir, aqueles que preparam, os que planejam uma atividade, o orador que vai fazer uso da palavra ou os oradores, porquanto podemos estabelecer na tribuna diálogos, conversas complementares que permitam a exploração dos temas tratados à luz do Espiritismo, sempre sob as bases de segurança que Allan Kardec nos ofereceu para esclarecer a ética espiritual que deve guiar a nossa vida. Fazemos votos para que neste encontro todos nós estejamos contentes e prontos para o desafio de aprender sempre, para vivermos mais e melhor a doutrina consoladora que os Espíritos nos ofereceram. Um bom trabalho e um bom dia de estudos para todos. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ouvir ele falar é muito bom. E o sentido que ele dá para essa atividade às vezes a gente nunca nem pensou, né? Então, a partir do momento que a gente começou a ouvir ele nos cursos da FEB, a gente muda um pouco a nossa visão. Então, eu aconselho a vocês a procurarem sempre os cursos de comunicação da FEB para a gente ampliar o nosso conhecimento a respeito dessa atividade. Vou agradecer novamente a presença de todos, que chegou mais gente depois da nossa abertura. Obrigado por terem vindo. Agora vamos passar para o doutor Ricardo, que ele vai falar sobre o convite de Jesus, principalmente, né, doutor Ricardo? O senhor vai usar o computador ou vai o passador? Vai colocar aqui? Vai ficar aqui mesmo. Acho que é essa aqui, curso. Agora só está em 33. Agora só tem que passar logo. Deixa eu passar aqui. É aqui. É. Deixa eu colocar aqui. Foi ela aqui, tá bom. Só um minuto. Aqui à direita, né? Tá bom. Me dê. À direita, né? Bom dia a todos. Bom, pessoal, eu quero primeiro agradecer, né, a direção da Federação Espírita do nosso estado e da Federação também da Fraternidade Joana de Ângeles por esse honroso convite. E para mim sempre é uma grande alegria participar de atividades que envolvam a comunicação espírita, porque nós entendemos que todos os tipos de caridade são importantes. Porém, a maior caridade possível de se fazer a um outro ser humano, a um outro espírito, é educá-lo para a vida eterna. E esta é a base da comunicação.
Quando nós entramos num processo de reflexão, analisando o que o mundo nos oferece hoje em termos de comunicação, nós estamos observando que existem hoje milhares de possibilidades tecnológicas, né? A globalização da comunicação, para que possamos ampliar esse tipo de tarefa, esse tipo de atividade em prol do nosso semelhante. E evidentemente que repercute na nossa mente aquela colocação de Kardec. Primeiro a de Jesus, né? A de Jesus, quando nos dá a missão de divulgar o cristianismo, ide e pregai. Né? E Kardec, que nos coloca que deveremos utilizar e nos adequar ao uso de todos os meios possíveis de comunicação, para que a mensagem possa ser levada a todos os recantos do mundo. Então, há uma responsabilidade da nossa parte. E, sem querer trair a nossa idade, né, Marluce? No ano de 1988, nós já dirigíamos uma reunião mediúnica aqui no Joana de Ângeles, ali no Lar São Domingos. Era naquela sala que antigamente se faziam os passes. E estávamos lá, todos compenetrados, né, dando sequência à reunião mediúnica. De repente, um médium entra em transe. E disse: atenção, meus amigos, estamos falando aqui da rádio, através da Rádio Fraternidade, para todas as redondezas do plano espiritual aqui que nos rodeia, e estamos aqui com os amigos do plano físico. Olha, Ricardo Santos, aqui que está dirigindo a reunião mediúnica, é o nosso entrevistado de hoje. Eu quase que caio para trás. Porque eu nunca tinha participado de uma coisa dessa natureza. Né? E realmente aquilo foi impactante. E eu digo, meu Deus, como é que eu vou me comportar? Quer dizer, aquela coisa do medo da comunicação que todos nós temos, que parece que é uma coisa instintiva. Mas, graças a Deus, com o amparo de Joana de Ângeles, eu acho que foi até ela que providenciou, porque ela estava formatando o direcionamento das ações da nossa casa, da divulgação do espiritismo, da doutrina espírita. Então, a entrevista transcorreu e nós ficamos muito agradecidos porque conseguimos perceber, nós e o grupo do Joana de Ângeles, naquela comunicação, que havia por trás um direcionamento no que diz respeito às ações que a fraternidade espírita deveria desenvolver. E não é por à toa, nós sempre, da diretoria, incentivamos o estudo que está na base da competência para qualquer tipo de comunicação que venhamos a fazer, quer seja nos grupos de estudos, quer seja no atendimento fraterno, quer seja através das mídias ou da tecnologia. Né? Então, esse é um aspecto, né? Precisamos nos capacitar. E isso requer um certo tipo de direcionamento das nossas atividades. Primeiro, enfatizando a importância fundamental do estudo. Mas vamos ao assunto que nos trouxe aqui, que é uma reflexão, para que possamos entender, principalmente, por que divulgar a doutrina espírita. Parece uma coisa óbvia, né? Lembramos que a doutrina espírita vem com aquelas conotações de o Consolador, o Espírito de verdade, que veio nos ensinar todas as coisas e responder a todas as indagações humanas. E, principalmente, é uma chave que abre o entendimento do Evangelho. Aquele Evangelho que Jesus nos trouxe e que disse assim: não vos deixarei órfãos,
vos enviarei um outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e relembrará tudo o que vos tenho dito, que no momento não podeis suportar essas coisas novas. Então, esse conhecimento, que é o Consolador, ele permite que nós compreendamos em profundidade não só o ensino moral do Evangelho, mas toda a verdade que estava embutida nas parábolas que Jesus deixou. E esta compreensão ampla nos permite entender com muito mais conhecimento de causa o porquê de ser o Evangelho o caminho, a verdade e a vida, né? Então, o que é que temos em nossas mãos? Nós espíritas, oficialmente, em torno de 5% da população brasileira, espero que esteja mais do que isso atualmente, né, Marcos? Com a divulgação que tem sido feita a nível mundial, né? Mas nós fomos privilegiados por termos sido escolhidos antecipadamente a grande parte da humanidade planetária para recebermos em nossas mãos esse conhecimento. O que é que precisamos fazer com esse conhecimento, né? Tesouro para a vida eterna, conhecimento das coisas, explicação das aflições e, por isso, profundamente consoladora a doutrina espírita, não só explicando as questões das aflições, mas da própria morte, que não existe, a imortalidade da alma e, principalmente, a imortalidade das afeições, do amor, que nunca perdemos os nossos entes queridos. Iremos nos reencontrar, né? E caminho consciente da libertação. Resposta a todas as indagações humanas. Informações precisas e completas sobre o autoconhecimento. O que é que somos, de onde viemos, para onde vamos, do que somos feitos, quais são nossas potencialidades, qual é a nossa destinação futura, por que sofremos, causas das aflições, evolução, causa e efeito, mediunidade, comunicação espiritual. Hoje, mais do que crer, né, como dizia Girvan, nós sabemos, detemos esse conhecimento em nossas mãos. É uma luz que se acendeu na nossa intimidade espiritual. Uma luz. Então, estamos também atendendo ao chamado do Cristo como trabalhadores da última hora e da primeira hora da regeneração. Ide e pregai. Quando o evangelho for pregado em toda a terra, então virá o fim do mundo de provas e expiações. E iniciaremos uma nova era onde o bem predomina na face do planeta. Então, fomos convocados como agentes da primeira hora, não falamos mais da última hora, porque nós precisamos estar aqui neste momento de transição e precisamos estar na primeira hora da regeneração, né? Por conta do nosso merecimento e do nosso credenciamento como assinalados para a regeneração planetária. Nós que detemos esse conhecimento em nossas mãos, né? Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Esta luz não ilumina apenas o nosso espírito, a nossa individualidade, mas é um clarão que arrasta, que ilumina, que esclarece, que orienta todos aqueles que estão em contato conosco. E não importa, como disse a mensagem no início, o tamanho da escuridão, a extensão, os quilômetros dessa escuridão, porque
Uma velazinha acesa é capaz de iluminar uma escuridão de quilômetros. Então, será que estamos dando uma importância correta a essa oportunidade que todos nós fomos investidos de conhecer a doutrina espírita? O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo que vos tenho dito. Eu queria ressaltar aqui, o Consolador é o Santo Espírito. Quando nós adentramos ao conhecimento da doutrina espírita e conseguimos senti-lo na nossa intimidade, automaticamente não somos mais os mesmos. Nós nos permitimos envolver numa vibração de bem-estar, de alegria, de euforia, de gratidão. É um novo espírito que passa a compor a nossa intimidade. É o Santo Espírito que nos leva a mudar de atitude mental, por palavras, por ações, que nos leva a fazer um esforço para domar as nossas más inclinações e que nos leva a esse caminho que vai nos encher de vida em abundância. Então é um tesouro que temos que compartilhar. É uma luz que precisamos colocar sobre o alqueire nas nossas vidas, aonde quer que estejamos, para iluminar também o caminho dos outros. O Espiritismo, na sua missão de consolador, é o amparo do mundo neste século de declives da sua história. Só ele pode, na sua feição de cristianismo redivivo, apontar aos homens os seus verdadeiros caminhos. Olha aqui, uma publicidade em larga escala, feita nos jornais de maior circulação. Isso na época dele, né? Porque hoje ele iria dizer outras coisas, não é? Porque são tantos os meios de comunicação que a gente se perde, não é? Levaria ao mundo inteiro, até as localidades mais distantes, o conhecimento das ideias espíritas, despertaria o desejo de aprofundá-las. Mas essa publicidade não consiste apenas na divulgação formal do conteúdo espírita. Ela consiste em estabelecermos processos profundos de comunicação espírita, que acontecem na relação nossa com as outras pessoas, em todos os ambientes por onde transitarmos, a partir de nós mesmos, da nossa família, da nossa comunidade, da nossa cidade, aonde quer que estejamos, no trabalho, na casa espírita. E é a partir dessa atitude, dessa postura íntima, desse modo de se comportar, que a comunicação se efetivará, levando aos outros não só o conhecimento, mas as vibrações do nosso coração, que é o que realmente funciona na prática. É a amorosidade, o afeto, o desejo de servir, com compaixão, com indulgência, com benevolência, com paciência, com tolerância. Isso é que garante a autoridade e o efeito da comunicação no coração das outras pessoas. E isso é transmitido através da nossa vibração, da nossa palavra e, evidentemente, do pulsar do nosso coração, que é o órgão que exterioriza o sentimento na relação nossa uns com os outros. Então, vamos pensar nisso. Educar para a vida eterna é a melhor e maior caridade possível.
que podemos fazer ao nosso semelhante. Então, a maior caridade com relação à doutrina espírita é a sua divulgação. Então, não vamos sonegar. Chegou a hora, como diz o Espírito Erasto, de sacrificar as nossas comodidades, os nossos condicionamentos, as nossas diversões, para utilizarmos o tempo que nos resta, que nós não sabemos quanto é, no trabalho em cima desse compromisso de levarmos a doutrina espírita a todos os recantos do planeta. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E a gente viu na mensagem que Jesus foi enviado ao planeta sem nada. Não tinha celular, não tinha computador, não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha telefone, ele não tinha recurso nenhum, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nenhum local onde ficar, nem onde colocar a sua cabeça para dormir. No entanto, está aí a mensagem do Evangelho, né? Chegando a bilhões de corações no planeta hoje em dia. E evidentemente que a partir de agora, esse processo vai se multiplicar. E a concretização desse ideal do Cristo acontecerá, porque a Terra tem uma destinação divina, cujo tutor é Jesus, uma programação didática que vai se cumprir de qualquer forma. Isso é muito sério, porque acontecerá conosco ou sem nosco. Se nós não aproveitarmos a oportunidade para estarmos inseridos nesse contexto, nós seremos alijados desse mérito. E, principalmente, quem comunica aprende, porque tem que estudar, tem que se esforçar, tem que vigiar, tem que cumprir aquilo e acaba aprendendo com o processo e crescendo, além de se tornar vamos dizer, bem visto, né, pela espiritualidade amiga, no sentido de nos utilizar como instrumento para a divulgação do Evangelho redivivo através da doutrina espírita. Que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras, ide e pregai, né? De consolação, de esperança, de fraternidade e de paz, porque a humanidade já está cansada, já está sofrida, já está reconhecendo a impossibilidade das suas condutas, dos seus conceitos, resolverem as questões mais profundas das nossas vidas, no que diz respeito à paz, à harmonia e à felicidade. Acontecem coisas hoje no planeta que nos fazem refletir rapidamente aonde é que estamos errando, o que é que precisamos fazer, a que estamos sendo chamados, porque as nossas experiências evolutivas, através das reencarnações sucessivas, há milênios e milênios, nos fazendo vivenciar experiências terríveis, sofridas, profundamente aflitivas, de dificuldades, de carências, de problemas, de desencontros, de ódio, de tudo que é contrário à nossa felicidade, já forjaram o nosso espírito para um estado de sensibilização. Então acontece uma pandemia, mais de 6 milhões de mortos, uma incapacidade do planeta de enfrentar a dificuldade e o problema, nos leva a refletir sobre a importância da fraternidade, do apoio múltiplo, comum, da importância das nossas conexões, de aprendermos uns com os outros, de servirmos uns aos outros. Uma catástrofe, como está acontecendo atualmente com as mudanças climáticas, nos levam todos, como aconteceu no Rio Grande do Sul, a nos unirmos no impulso de fraternidade sentida em nosso coração, porque já é fruto de uma experiência de vida.
de milênios. Então, as populações estão sensíveis e rapidamente irão absorver e compreender essas palavras de luz, de esclarecimento a respeito de onde estão localizados os nossos equívocos. Então, isso é muito importante. Ó. Deixai de temores é outro aspecto que eu me referi lá no início. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças, porque é interesse do Cristo, é interesse das falanges espirituais que assessoram o Cristo, é interesse do Espírito de verdade, de toda a equipe espiritual que hoje trabalha no planeta intensamente, buscando corações receptivos, instrumentos adequados, para que possam trabalhar o mais rapidamente possível essa divulgação, para que a regeneração planetária chegue o mais cedo possível, porque este é o clamor dos espíritos dos dois planos da vida, que a Terra se torne um planeta regenerado o quanto antes. Então, é por isso que as línguas de fogo estão sobre as nossas cabeças. Nós não devemos nos preocupar. Devemos nos preocupar em estudar, em se autoconhecer, em refletir sobre o nosso comportamento, a nossa conduta, os nossos sentimentos e nos colocarmos à disposição do Cristo, que as línguas de fogo falarão através de nós. E nós não iremos nem perceber isso. Iremos nos surpreender com nós mesmos, conosco mesmos, né? Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, é chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação, hábitos, trabalhos, ocupações fúteis, ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco e o próprio Cristo está conosco. Porque ele falou para nós, para os discípulos, estarei convosco até o final dos tempos. Será que ele mentiu? Ou é nós que não acreditamos nessa possibilidade? Que irá multiplicar os nossos potenciais, à semelhança da multiplicação dos pães e peixes, que alimentou multidões com as nossas migalhas de boa vontade. Será que estamos sonegando ao Cristo as migalhas da nossa boa vontade? Vamos refletir sobre isso, né? E de que Deus vos conduz, homens simples e ignorantes. Vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador sabe falar. Com autoridade, com vibração, com coração. Falando às mentes e principalmente ao coração das pessoas. Arme-se de decisão e coragem, a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto. A terra preparada. Arai. Então, eu acho que não precisamos ter dúvidas. Precisamos ter fé, perseverança, disciplina, coragem. É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá, senão sobre os esforços incessantes da enxada e da charrua evangélicas. Nós não devemos nos preocupar se somos uma gota no oceano, porque Jesus multiplicará os nossos esforços. Uma palavra que a gente diga a alguém ou que a gente não diga, apenas pelo nosso exemplo, transmitindo fé e esperança, já faz parte desse trabalho, dessa seara do Cristo em prol da regeneração da humanidade. Estaremos contribuindo com a psicoesfera do planeta. E nós não sabemos a dimensão, a repercussão do que pode um ato de amor realizar no coração de milhões de pessoas. Porque a propagação dos nossos sentimentos, ela vai ao infinito, como diz o Espírito André Luiz, em Missionários da Luz. Não tenhais medo também das vossas fraquezas. Porque a gente diz, eu sou pequenina, eu sou um pecador, eu errei muito, ontem eu fiz não sei o quê, hoje eu briguei, ontem eu tive um acesso de cólera,
ou tive isso, teve aquilo. Não importa. Deus observa o que está acontecendo no nosso coração, sinceramente, hoje. Hoje. Cabe-nos aprender com os erros e criar uma força interior, uma grandeza interior de responsabilidade, para nos esforçarmos em não recair. Recairemos, mas com essa mentalidade, que será percebida pelos amigos espirituais. E quanto maior a fraqueza, maior a ajuda. Quando a gente é fraco, é que é forte, como diz o discípulo Paulo, que foi um dos maiores exemplos de divulgação, de resiliência, de superação dele próprio e das dificuldades externas. E graças a ele estamos aqui hoje, com o cristianismo como está hoje no mundo, né? Não tenhais medo das vossas fraquezas e da vossa inaptidão. O Mestre Divino disse: eu estarei sempre convosco, todos os dias, até o fim do mundo. As grandes transformações tecnológicas anunciam também a chegada de nova geração predisposta ao espiritismo. Para sermos ouvidos, bastará adequação, clareza e fidelidade, que é o que precisamos nos capacitar, através de eventos como esse, de busca de estudo, de aprendizado, né, de treinamentos, para nos capacitarmos. Fostes honrados com o convite do Mestre para vos constituirdes no alicerce da nova era. Esta é a hora de semeardes a luz. Bezerra de Menezes. Vós sois a luz do mundo. Que brilhe a nossa luz, né? A minha e a vossa. Muito obrigado a todos. Onde é esse? Isso mesmo. Isso aqui é um ventinho gelado, né? É pequenininho. Vou, que aí eu não fico aqui atrás desse. Fico aqui. É para cá, né, Luiz? Chega. Esse vai para frente. Para frente é esse. Chega. Tá. Bem, gente, para quem chegou depois, bom dia novamente. Essa parte é rapidinha, tá? A gente vai aqui refletir sobre os diversos usos da oratória na casa espírita. Normalmente, quando a gente fala em oratória, nós pensamos em ser palestrante, né? Ficar aqui na frente. Mas oratória é um dos instrumentos da comunicação. Diria que é um instrumento mais básico da comunicação. E nós usamos ele em diversas áreas na doutrina espírita, enquanto trabalhadores da doutrina espírita. Então, vamos aqui refletir um pouquinho sobre essas outras situações que nós podemos usar a oratória. Então, falar em público é um dos maiores medos que as pessoas geralmente têm. Por quê? Porque a gente se sente analisado, julgado, criticado, exposto, né? E isso nos causa um desconforto. Mas, na verdade, quanto mais a gente se prepara para o assunto, a gente vai adquirir a confiança. Então, a gente tem que entender o seguinte, que
sentir medo é normal, né? Faz parte, demonstra que a gente tem responsabilidade, né? Porque se eu não chegar aqui, vou fazer de qualquer jeito, eu estou nem aí, então eu estou sendo irresponsável. Então mostra que você tem responsabilidade. E você vai, a partir do momento que você conhece o assunto, você vai aprender a controlar esse medo. E só a prática é que nos dá a capacidade, né? Então nada que a gente vai fazer, a gente já sabe fazendo, já nasce sabendo. Tudo, até andar, falar, né? Então, a gente vai, só o exercício é que vai fazendo a gente ficar mais à vontade, ficar mais natural e conseguir desenvoltura. E aí a gente vai vencer aos poucos esse medo, né? E vamos conseguir lidar com essa situação. Então, o medo, ele não pode ser motivo de um empecilho para a gente fazer um trabalho, né? Então, um dos trabalhos é a leitura, por exemplo. A gente faz a leitura de preparação do ambiente, a leitura do evangelho, uma atividade simples que algumas vezes a pessoa fica nervosa, né? É necessário uma boa dicção, certo? Para que as pessoas compreendam o que você está falando, respeitar a pontuação. Às vezes a pessoa fica nervosa e atropela, né? A pontuação ela tem um sentido de ser. São justamente as pausas que vão dar a entonação correta e o significado, né, de entendimento daquele texto. Então, a gente tem que respeitar a pontuação, ter atenção ao texto, ou seja, ler cada palavra, porque quando a gente vai ler, às vezes a gente está meio apressado e a gente engole, ou lê uma palavra, outra, parecida, que não é exatamente aquela, e que muda totalmente o sentido do texto. Então, a gente tem que ter calma e ler exatamente aquela palavra e com uma cadência correta, não precisa pressa nem morosidade demais, tranquilo, né? E cuidado com a entonação, a gente não está fazendo discurso quando vai fazer uma leitura, tá? E leitura não é declamação, às vezes a gente vê alguma pessoa que está querendo valorizar aquela leitura e começa, parece que está declamando. Não, declamar é quando eu vou fazer uma poesia, né? Ler uma poesia, alguma coisa. Mas se não é um texto artístico, cênico, não há necessidade disso. A gente apenas vai ler, tá? Sem nenhuma dramatização. A prece. A prece, ela deve ser, antes de tudo, espontânea e sincera, certo? Uma linguagem acessível. Se não é uma palavra que você usa no seu dia a dia, para que você está inventando, né? De colocar, porque é bonito, porque para falar com Deus eu preciso vestir a roupa de domingo, né? Eu preciso rebuscar. Não precisa de nada disso. Não é o palavreado florido, não. É a sinceridade, é a emoção que você passa com aquela prece, né? Basicamente, usar uma linguagem acessível, né? E basicamente a prece se resume em pedir e agradecer. É o básico, né? A gente não precisa, estamos aqui, a gente faz uma introdução, tem gente, né? Estamos aqui reunidos na manhã de hoje. Gente, a espiritualidade já sabe disso tudo. Não precisa a gente descrever a cena, fazer uma introdução para poder entrar na prece. Não é necessário, né? E jamais causar constrangimento. Isso parece algo óbvio, mas é verdade. Às vezes a pessoa está imbuída das melhores intenções, mas causa. Eu conto uma história seguinte, que uma vez um grupo de estudo, uma pessoa foi fazer a prece. Eu tinha me casado há pouco tempo com o Ricardo.
E a pessoa, eu conheci Ricardo aqui no centro, né? Então, aqui da casa. A pessoa sabia, acompanhou todo o relacionamento e a gente tinha casado há pouquíssimo tempo. A pessoa na prece, numa aula do Oeste, encerrou, a pessoa começou a pedir para na prece que eu engravidasse, que não sei o quê. Gente, eu peraí, assim, né? Não estava. Nem eu sabia que eu estava precisando, né? Então, causou constrangimento, né? Na cabeça dessa pessoa, sei lá, ela achou que eu precisava ter um filho, não sei, mas causa constrangimento. Então, você está com a melhor das intenções. Outro dia, Ricardo recentemente passou por uma cirurgia e ele falou para a pessoa que estava com um problema de saúde, a pessoa perguntou a ele: eu posso divulgar? Imagina se pode, assim, né? Não era nada de escondido, mas nem se pergunta, né? Aí ele disse: não, deixa para lá, precisa não. Aí a pessoa botou no grupo do WhatsApp: peço preces para o nosso irmão Ricardo, que está com doença grave e vai se operar com urgência. Gente, era melhor ter divulgado, né? O que era. Então, às vezes, a pessoa tem boas intenções, mas constrange, faz uma situação alarmista, né? Então, não é por aí. A prece sempre deve trazer conforto, né? Deve trazer alento, esperança, nunca constranger de forma alguma. Às vezes, no evangelho, no lar, a gente vai fazer uma prece, aí sabe que aquela pessoa, né, tem umas dificuldades, porque em casa a gente sabe tudo, né? Aí a gente começa, então no centro espírita também, né, aquele grupo, e começa a saltar indireta na nossa prece para aquela outra pessoa. Gente, está faltando com a caridade. Então, a prece simples e o objetivo, amorosidade, né? É uma harmonização. Não precisa, não tem segredo nenhum, tá? Avisos e comunicados. Às vezes nós somos convidados a explicar alguma atividade ou convocar as pessoas em alguma atividade na qual nós estamos envolvidos. E a gente chega na frente do pessoal e vai dar esse aviso e atropela, fala, quando termina de falar, as pessoas não sabem exatamente o que a gente disse, né? Então, ele deve ser objetivo e claro. Não precisa a gente ficar enrolando, justificando, porque quanto mais claro, mais fácil vai ser do outro captar a mensagem. Então, toda a informação ela deve esclarecer, ela deve conter essas questões. A gente até pode ter isso como uma base. O quê? O que é que eu vou falar? Né? O que é o evento? Por exemplo, o Joana de Ângeles está fazendo campanha de cestas básicas para as famílias assistidas do Lar São Domingos no final do ano. Toda vez, o Lar São Domingos dá, todos os anos, uma cesta básica para as famílias das crianças que entram de férias e não se alimentam mais aqui no Lar São Domingos. Então, elas ficam em casa e elas vão receber uma cesta básica para toda a família, não só para as crianças, para que elas continuem se alimentando no período que elas não estão vindo ao Lar São Domingos. Então, o que? É a campanha, né, dessas cestas básicas, que é alimento. Né? Quem está organizando isso? O Lar São Domingos e a Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Né? Então, quando? É agora. A gente começou, agora vai até o início, 30 de novembro. Né? Então, a gente tem que saber disso. Onde? Né? Onde é isso? Essa campanha, você pode deixar a sua doação ou no Joana de Ângeles ou na portaria do Lar São Domingos. Né? A portaria funciona 24 horas. A gente pode deixar a qualquer momento, não? Então, como é que eu posso contribuir com isso? São itens da cesta básica. No Joana, eles informam quais são os itens, tem lista, ou então você pode fazer uma contribuição em dinheiro, que é até mais fácil. Aí o que é que faz? Você
faz a contribuição em dinheiro, o Joana arrecada esse dinheiro e compra em grosso, que aí consegue comprar uma maior quantidade, porque são muitas famílias, né? E por que isso? Porque eu já falei, que é para as crianças não passarem fome no período das férias. Então, se as informações elas atenderem isso, né, você deu a informação. Foi uma informação completa e sucinta, certo? Então, se você vai fazer um aviso, você diz, às vezes, até em um cartaz. As pessoas botam as coisas e não bota a hora, não bota o local, não bota as informações básicas. A pessoa lê e não entende. Então, se a gente vai dar um aviso, a gente tem que se ater para essas questões. E uma outra questão, onde nós somos convidados a também usar da oratória. Quando nós somos monitores ou facilitadores de estudo, né? Então, a gente precisa incentivar a participação e frequência de todos, né? Todos ali são importantes. Não é porque fulaninho é mais inteligente, ele fala mais. Não. Aquele que fica caladinho, às vezes tem uma contribuição tão grande, às vezes é o que mais precisa, né? E nós não estamos aqui para julgar, a gente está para acolher, né? Então, a gente tem que incentivar a participação e a frequência de todas as pessoas. Encorajar o participante a expor a sua ideia, porque você só vai saber se o outro está entendendo quando ele fala, né? Você só sabe o que ele te diz. Então, você tem que encorajar para que ele fale, para que você perceba que ele está entendendo, porque o objetivo maior de um estudo é a mudança da pessoa. Esse é o objetivo maior da doutrina espírita. Não é só o conhecimento pelo conhecimento. Aquele conhecimento tem que ter eco dentro de mim e servir para que eu faça uma mudança, né? Eu mude a minha postura, eu compreenda, eu amplie meus horizontes, tome consciência de determinadas situações. Então, eu tenho que incentivar essa pessoa a participar, mas sem constranger, né? Para que ela diga o que é que ela está entendendo, se ela tem alguma dúvida, respeitando o momento de cada um. Tem pessoas que são mais falantes, outras não. Tem algumas que monopolizam, né? Se a gente dá uma deixa, essa pessoa não quer mais parar de falar. Então, você tem que aprender a ir cortando de forma carinhosa, mas ir cortando para que não uma pessoa só não monopolize e todos tenham a oportunidade de participar. E aproveitar e valorizar a contribuição de todos. Às vezes, uma pessoa fala uma coisa e o pensamento ficou meio incompleto, mas você aproveita aquela ideia, valoriza, porque a pessoa vai se sentir incluída, vai se sentir que ela tem importância naquele grupo. Você aumenta aquela ideia, você explica melhor, mas você aproveita, valoriza a contribuição. Até um erro, um engano que alguém diga, pode ser usado de forma positiva, porque você diz: olha, essa ideia, esse entendimento pode ser comum às pessoas, mas esse não é o entendimento correto. E você vai explicando. Então, tudo a gente vai aproveitando e valorizando, mas sempre mostrando qual é a ideia, esclarecer e ressaltar a visão da doutrina espírita. É neste momento que você realmente tem o maior compromisso da oratória, mas você também não vai monopolizar. Isso aí num grupo de estudo. Tem alguns estudos que são participativos, né? Tem alguns estudos que as pessoas expõem as questões e depois só há perguntas, né? Mas, quando é um estudo que é de uma forma mais participativa, então você vai ter uma função mais de facilitador. Mas sempre a sua principal função é esclarecer e ressaltar a visão da doutrina espírita e cuidar para que as pessoas não fiquem com dúvidas.
Então, uma outra questão bastante importante, manter sempre um ambiente harmônico e fraterno, porque às vezes uma pessoa diz uma coisa que o outro não gosta. Aí o outro discorda e daqui a pouco fica aquele clima meio pesado, meio. A gente tem que dissolver isso com muita amorosidade, né? Com muito cuidado, para evitar os melindres, os atritos. A gente tem que entender que é um ambiente de fraternidade. E incentivar a confraternização do grupo. Essa confraternização pode ser de qualquer forma, mas que esse grupo ele esteja unido, que esse grupo ele compreenda que ali é uma grande oportunidade de termos amigos, de termos irmãos. Então a gente vai, ou aniversariante do mês, ou uma confraternização quando terminar aquele estudo, alguma coisa no final do ano, mas alguma coisa simples, não precisa ser nada grandioso, mas algo que a gente se sinta fazendo parte de uma equipe. Em estudo de grupo, ser mais um facilitador, isso aqui eu já coloquei, do que um expositor. A oratória deve ser usada apenas para expor o entendimento da doutrina, quando é um estudo participativo, né? A gente tem que facilitar, ou seja, deixar que as pessoas, facilitar para que as pessoas cheguem àquela conclusão, porque isso aí vai ter muito mais significado para ela, do que quando eu simplesmente coloco toda a questão pronta para você. Eu chego aqui, falo. Isso aí é uma palestra, né? Que tem seu objetivo também. Mas, se você está num grupo de estudo, é a oportunidade de você se colocar, de você tirar dúvidas, de você questionar. Né? Então, você vai ser um facilitador, ou seja, um facilitador da compreensão, do conhecimento do outro. Uma outra questão também é que hoje em dia a gente faz, uma das coisas boas que a pandemia nos trouxe foi os estudos online. Né? Então, a gente também faz estudos, né, pela internet, ou palestras também são passadas pela internet. Então, a gente tem que ter, isso parece ser óbvio, que temos que ter cuidado com a aparência. Mas, por incrível que pareça, quando eu venho para cá, vou ver vocês, eu me arrumo o cabelo, me ajeito, né, visto uma roupa adequada, aí eu estou em casa, já perto da hora. Aí, às vezes, tem a tendência de, vou de qualquer jeito mesmo. E vai lá descabelada, né? Às vezes com a roupa inadequada, né? Já vi gente de pijama, gente de camisola, que mas na internet não vê direito, mas às vezes vê, né? Então, não precisa se arrumar todo. Tudo bem, você está em casa, não precisa se arrumar todo, mas pelo menos aqui para a cintura para cima, né? Não se levante na frente da câmera, né? Não esqueça, né? Eu mesmo em casa, muitas vezes, só arrumo daqui para cima, fico de short, mas eu não me levanto. Tudo bem, né? Então, cuidar. E uma coisa que é importantíssima, a gente tem que ter cuidado com a câmera e o microfone ligado. Isso aí a gente já viu nos noticiários várias vezes, coisas que acontecem, tem milhões, né? Que a gente esquece, porque estou em casa, estou tão à vontade, e a pessoa ali falando, às vezes eu não estou nem participando, só estou escutando, e daqui a pouco eu me sinto numa posição meio inapropriada, né? Ou então deito na cama e estou fazendo acompanhamento, vivendo. Gente, assim, tudo bem, mas para quem está vendo, não é muito agradável, né? É a sua imagem que você está passando. Então, vamos ter um pouquinho de cuidado. Não é? E lembrar. Cachorro. Oh, gente, eu tenho uma cachorrinha em casa que ela tá tentando, a gente está tentando evangelizá-la. Mas é difícil, né? Se evangelizar filho que fala é difícil, imagina um cachorro.
Aí nós temos uma cachorrinha que Ricardo hoje em dia faz live todos os dias da semana. Ele tem programa, ele faz tudo. E o que acontece? Ela resolve latir, porque ela está achando que está defendendo a casa, né? Não sei de quê, porque é pequenininha, felpuda, não assusta nada nem ninguém, mas ela se acha. Então, ela de vez em quando começa a latir. Gente, Ricardo fica danado da vida. Mas, por incrível que pareça, ela gosta de entrar no quarto que ele faz, ela gosta de entrar e ficar lá quietinha. Ele não deixa ela entrar, porque ele fica com medo dela latir. Mas ela fica tão quietinha, ele lá falando, ela fica um doce. Mas ele bota ela para fora, né? Porque ele fica, não pode confiar também. Aí ela fica solta pela casa, é tudo que ela quer. Mas estamos tentando evangelizá-la. Vamos ver, né? Ela só tem 2 anos, quem sabe a gente vai melhorando. Então, né, barulho, né, de cachorro, essas coisas também a gente não tem como controlar. Procurar ser claro e objetivo, certo? Não gesticular. Por quê? Porque o enquadramento da tela do computador geralmente é um enquadramento maior, mais curto, né? Então, se você gesticula, vai ficar na frente do rosto. Então, procure não gesticular. Se for gesticular, gesticule para abaixo, porque tem gente que não sabe falar sem gesticular. Mas procure não gesticular de forma excessiva. Se, Marluz vai falar disso, se aqui na frente de vocês os gestos devem ser comedidos, na câmera, mais ainda, porque qualquer gesto ele vai aparecer muito invasivo na frente da câmera. Pois é, né? Então, segura uma caneta, faz alguma coisa. Procurar ter uma boa iluminação, certo? Existem até umas luzinhas redondas que a gente coloca para ajudar, porque às vezes fica escuro, né? Então, procurar ter uma boa iluminação, um ambiente reservado onde as pessoas não fiquem passando por trás, onde as pessoas fiquem conversando. Às vezes você está na cozinha. Porque na cozinha é o único lugar que pega bem a internet na minha casa. Aí vem um, passa, vai tomar água, vem outro mexer na panela, e vem outro reclamar que está com fome. Gente, vamos procurar um ambiente mais reservado, onde exista o mínimo de interferência possível. E lembre-se que você está falando com uma pessoa. É a telinha do computador, mas ali atrás tem uma pessoa. Então, seja simpático, fale da mesma forma, olhando para ali para a câmera, mas é uma pessoa que está ali atrás, né? Então, vamos sempre botar na cabeça. Eu não estou falando para uma máquina. Eu estou falando para alguém que está ali atrás me ouvindo, certo? E mesmo com medo, nunca desista, gente. O medo faz parte. A gente não vai querer começar sendo um comunicador das massas, um Divaldo Franco. Não. Cada um vai começar da sua forma, com erros, né? A gente tem que ter muito cuidado para não errar, não ferir a doutrina, porque a responsabilidade é muito grande nesse sentido. Mas às vezes você pode esquecer, às vezes você pode gaguejar, pode acontecer, você é um ser humano. As pessoas que estão ali assistindo, no fundo, as pessoas estão torcendo por você, para que você consiga passar a mensagem de forma correta. Então, não há motivo de ter medo, não há motivo de ficar com receio, dizer, eu não vou conseguir, não vou ser capaz. Você só vai conseguir tentando. E só a experiência é que vai lhe dar a tranquilidade e a excelência. Então, nunca desista do seu propósito de divulgar a doutrina espírita, seja em que situação for. Vá, continue, insista, você consegue. Muito obrigada.
Pode ser. Então, aproveitando as dicas, né, da Lígia, eu vou fazer uma divulgação que é do 5º Fórum, né, de Comunicação Espírita no Terceiro Milênio, de 17 e 18 de janeiro. Teremos aqui no Lar São Domingos a presença de nobres personagens do movimento espírita local e também do exterior, de fora, que foram convidados, como é o caso do Severino Celestino, né? O tema é Amai-vos e Instruí-vos, tem tudo a ver com aquilo que estamos conversando aqui. E o Severino Celestino, que é esse renomado professor universitário, pesquisador do Evangelho, autor de vários livros de interpretação do Evangelho de Jesus. Ele vai lançar um livro aqui, 2 livros aqui em Maceió, que é Parábolas de Jesus, Visão Judaico-Cristã Espírita. Então, imperdível, né, assistirmos ao Severino Celestino. E teremos o Marcelo Uchoa, curso superior, especialização em comunicação, ele é espírita, comunicação social espírita e inteligência artificial. Olha só, estamos na fase da inteligência artificial. Então, ele vai nos explicar como integrar o conhecimento da inteligência artificial na divulgação da doutrina espírita. Então, ele vai fazer um seminário, né? Inteligência artificial na comunicação, transformando dados em estratégia de diálogos. Só são 300 vagas, porque é o máximo que o nosso auditório comporta. Então, eu peço a todos que divulguem e que se inscrevam, né? O valor da inscrição é R$ 60 por Pix. O cartaz está sendo divulgado em todos os grupos, através da federação, através do Joana de Anjos. Então, procurem se inscrever para se antecipar, para não perder esse momento. Teremos também a minha participação, né? Nós estamos aqui trazendo o tema Amai-vos e Instruí-vos, caminho de libertação e a comunicação espírita na área científica, né? Na área científica. Também, às vezes, a gente precisa ter uma adequação, né, de linguagem quando vai falar no meio científico ou no meio que não é espírita, como veicular a informação. Gilvon Barros, o Espiritismo sob a luz do século XXI. Olha só, são temas que têm tudo a ver com o que estamos estudando aqui hoje. E Marluz Ferreira, essa personagem aí desconhecida do nosso movimento, né? Eu não estou conseguindo ler aqui. O Amanhecer de um Novo Dia, vale a pena amar. Ou seja, tem assuntos aí de grande importância para a nossa qualificação, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Então, fica aí. As inscrições já estão abertas. Vocês devem localizar o cartaz aí nos grupos sociais. Semanalmente, nós estamos introduzindo isso aí para que possam se inscrever o quanto antes. Tem um vídeo ainda também? O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita convida. O Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita convida a todos a participar em janeiro de 2025 do 6º Fórum de Comunicação Espírita no Terceiro Milênio. 17 e 18 de janeiro de 2025, no auditório do Lar São Domingos. Amai-vos e Instruí-vos será o tema central, e contará com as presenças confirmadas de Severino Celestino, da Paraíba. Marluce Ferreira, de Alagoas. Marcelo Uchoa, de São Paulo. Ricardo Santos, de Alagoas. Gilvon Barros, de Alagoas. As inscrições já estão abertas. Marquem em suas agendas, dias 17 e 18 de janeiro de 2025.
Sexto Fórum de Comunicação Espírita no Terceiro Milênio. Promoção: Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Apoio: Federação Espírita do Estado de Alagoas, Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, Associação Médico Espírita de Alagoas, Lar São Domingos e Fraternidade Espírita Deus Conosco. Aguardamos todos vocês. Sistema Deus Conosco de Comunicação Espírita. Aqui, você navega em ondas de luz. Vamos todos, né? Então, pessoal, a gente vai parar agora para um intervalo, tomarmos um cafezinho, fazemos um lanchinho. 10h30 a gente retorna. Pode ser? Dá tempo? Pode ser o acesso tanto por aqui como por fora, e também tem banheiro lá.